Você já parou para pensar que o medo, esse sentimento que parece te proteger, na verdade pode estar destruindo sua vida? Quantas oportunidades você já perdeu por causa dele? Quantos sonhos você engavetou porque sentiu que ainda não estava pronto? Você acorda todos os dias com aquela sensação de que poderia estar vivendo algo melhor, mas continua fazendo exatamente as mesmas coisas. E aí eu te pergunto, até quando? Se você sente que o medo te trava, que a ansiedade te paralisa, que a insegurança domina suas escolhas, então este vídeo é para você. Hoje, o canal O Sábio Pensador vai te mostrar 5 lições poderosas que podem mudar sua vida. E não são frases de efeito vazias. São ensinamentos profundos de filósofos como Sêneca, Epicteto, Napoleon Hill, Ralph Waldo Emerson e outros que viveram, observaram o medo e aprenderam a vencê-lo. Aqui, você vai entender o medo, vai reconhecer onde ele está te sabotando, vai aprender como vencê-lo com atitudes simples, mas poderosas. E mais importante, você vai sair daqui com vontade de agir. Então já deixa o like agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, precisam romper essa prisão invisível. Se inscreve e toca o sininho, porque aqui no canal a gente transforma conhecimento em ação. Vamos juntos? Porque o que você vai ouvir agora pode mudar o rumo da sua história. Lição 1. O medo mente. Sempre. Sabe aquela voz na sua cabeça que diz: e se der errado? E se eu fracassar? E se rirem de mim? Ela mente. Ela só repete o que você aprendeu a temer, mas não o que realmente vai acontecer. Epicteto dizia: não são as coisas que nos amedrontam, mas as opiniões que temos sobre elas. Já reparou que, muitas vezes, o medo aparece antes de qualquer ameaça real? Você nem tentou, mas já desistiu. Você nem começou, mas já está prevendo um fim catastrófico. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Pensa comigo. Quantos nãos você já deu para si mesmo antes de qualquer resposta vir do mundo? É como aquele cara que sonha em empreender, mas nunca começa porque acha que vai falir. Ou aquela mulher que quer sair de um relacionamento abusivo, mas teme ficar sozinha para sempre. O medo mente. Ele cria um futuro imaginário onde tudo dá errado e faz você se esconder de viver o presente. Mas olha só, toda vez que essa voz do medo surgir, para e se pergunta de verdade: isso é mesmo real ou é só um pensamento que eu criei? Anota. Escreve o que você está sentindo e do lado, responde com sinceridade: qual é a pior coisa que pode acontecer? Depois pergunta: e se tudo der certo? Como seria? Só esse exercício já abre um espaço na sua mente que o medo normalmente ocupa sozinho. Você para de alimentar o pior cenário e começa a visualizar o melhor. E aí tudo muda. Porque você não precisa vencer o medo de uma vez. Você só precisa parar de obedecer cegamente tudo o que ele te diz. Lição 2. O medo cresce na inação, ou seja, na ausência de ação. Quanto mais você evita agir, mais forte o medo fica. É como se ele se alimentasse do seu silêncio, da sua paralisia, da sua espera eterna por um momento ideal que nunca chega. Napoleon Hill dizia: o medo é apenas fé invertida. É acreditar que algo ruim vai acontecer. E quanto mais tempo você passa sem agir, mais você reforça essa crença de que algo ruim realmente vai acontecer. Você já notou como o medo parece ficar maior com o passar dos dias? Por exemplo, quando você adia uma conversa difícil. No primeiro dia, é só um desconforto. No segundo, já vem ansiedade. No terceiro, já é um monstro imaginário. E o pior, nada aconteceu ainda, só dentro da sua cabeça. A verdade é que o medo ama quando você não faz nada, porque é na inércia que ele cria raízes. Mas aqui vai o segredo. Qualquer passo que você dá, mesmo pequeno, enfraquece o medo. Uma conversa iniciada, um e-mail enviado, uma ideia colocada no papel. É como se você dissesse para ele: eu é que mando aqui. Quer um exemplo simples?
Tem gente que passa anos com medo de falar em público, mas na primeira vez que encara isso, com a voz tremendo mesmo, percebe que o medo era maior do que a realidade. E depois da primeira vez, vem a segunda, e a terceira. E aí, o medo perde força. Então pensa aí, o que você poderia fazer hoje, ainda hoje, para quebrar essa inércia? Não precisa ser um salto gigante, pode ser só um movimento, porque quem se move, vence. Quem para, congela. Conta aqui nos comentários. Você já deixou o medo crescer por causa da inércia? Ou já teve uma experiência em que bastou um passo para tudo mudar? Você nem imagina o quanto sua história pode inspirar alguém. Lição 3. O medo disfarçado de perfeccionismo. Quantas vezes você já disse, ainda não tá bom o suficiente? Quando eu tiver mais preparado, eu começo. Preciso ajustar só mais um detalhe. E assim vai. Por dias, meses, anos. Só que a verdade é que isso não é perfeccionismo. É medo com maquiagem bonita. É medo travestido de exigência, de cuidado, de padrão alto. Mas no fundo, é só medo de errar, de ser julgado, de não dar conta. Sêneca já dizia, enquanto perdemos tempo hesitando antes de começar, a vida continua, e continua mesmo, sem esperar você ter certeza de tudo. Tem gente que passa a vida inteira esperando o momento perfeito para lançar um projeto. E enquanto isso, alguém menos preparado, menos perfeito, vai lá e faz. E sabe o que acontece? Ele aprende fazendo, ajusta no caminho e vence. É como aquela pessoa que quer escrever um livro. Ela passa 10 anos dizendo que ainda não está no ponto. Enquanto isso, alguém escreve um por ano e melhora em cada um. O perfeccionismo paralisa. E o mais triste, ele passa a impressão de zelo, mas na prática, rouba sua coragem. E olha que curioso, quando você finalmente entende que feito é melhor que perfeito, o medo começa a diminuir. Você para de querer controlar tudo e começa a aceitar que a evolução vem com a prática, não antes dela. Então, da próxima vez que você pensar, ainda não estou pronto, experimenta agir assim mesmo, mesmo com dúvida, mesmo com insegurança, mesmo com medo. Você vai perceber que o resultado sempre melhora quando você entra no jogo, não quando fica ensaiando sozinho. Lição 4. O medo faz você viver a vida dos outros. Você já parou para pensar quantas escolhas suas foram feitas só para agradar alguém? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes escondeu um sonho, um desejo, uma opinião, só para evitar conflito, crítica ou rejeição? O medo, quando você não percebe, te transforma em personagem de um roteiro que não é seu. Você começa a seguir a carreira que os pais esperam, a vestir o que os outros aprovam, a sonhar os sonhos que a sociedade empurra, e sem perceber, tá vivendo para manter uma aparência e morrendo por dentro. Nietzsche dizia, torna-te quem tu és. Mas para isso, você precisa largar a máscara. Precisa parar de pedir permissão para ser você. E olha só, isso não significa ser rebelde ou egoísta. Significa ter coragem. Coragem para dizer, isso aqui é importante para mim, mesmo que ninguém entenda. Quantas vezes você deixou de fazer algo que queria? Uma viagem, um curso, um projeto, até um amor, só porque tinha medo do que iam pensar? Esse medo de julgamento é uma prisão invisível. Você até se movimenta, mas só dentro do que é aceitável. Só que, adivinha, as pessoas que realmente te amam vão respeitar quem você é. E as que não respeitam, bem, essas já estão mostrando que não merecem tanto espaço assim. Agora pensa, se você tivesse 100% de liberdade, sem medo de crítica, o que faria diferente na sua vida? Esse é o termômetro. Onde você sente vergonha, onde você se reprime, é aí que o medo tá te roubando autenticidade. E tem mais. Quando você começa a viver de forma mais verdadeira, o medo começa a perder o poder, porque ele percebe que você não está mais pedindo permissão para existir. Você toma as rédeas, você volta a ser o protagonista.
Lição 5. O medo é o teste da sua vontade. O medo nunca vai desaparecer por completo. E na real, nem deveria. Ele existe para te proteger. O problema é quando começa a te paralisar. Mas tem uma coisa que quase ninguém te conta. O medo é um teste. Um teste da sua vontade, da sua fome por mudança, da sua capacidade de agir, mesmo quando tudo dentro de você grita, fique onde está. Epicteto já dizia, nenhuma coisa grande é criada de repente, e nenhuma grande mudança acontece sem enfrentar resistência. A resistência que mais dói, aquela que vem de dentro. Sabe quando você decide começar algo novo? Aprender uma habilidade, empreender, sair de um relacionamento tóxico, mudar de cidade ou até começar a cuidar de si mesmo? O medo aparece na hora, e ele fala, e se der errado? E se rirem de você? E se você não for bom o suficiente? Mas olha só, e se der certo? E se essa for justamente a virada que você esperava há anos? Você precisa entender que o medo é a porta. Atrás dela está a sua transformação. Só passa quem abre e atravessa. O medo nunca vai embora. Mas você pode andar com ele e ainda assim ir em frente. Funciona assim. Cada vez que você enfrenta uma situação que te trava, e vai mesmo assim, você ganha um ponto de coragem. E essa pontuação acumula. Você vai ficando mais forte, mais resiliente, mais decidido. É como ir para a academia da alma. E uma coisa mágica começa a acontecer. Aquilo que te apavorava antes passa a parecer pequeno, porque você cresceu. Quer uma prática simples, mas poderosa? Todos os dias, escolha fazer uma coisa que te dá medo, desde que você saiba que é algo bom para você. Fazer aquela ligação, dizer o que sente, postar algo que acredita, pedir desculpas, dizer não quando for preciso. Cada pequeno ato de coragem é um tijolinho na construção da sua liberdade. E liberdade, meu amigo, não tem preço. Agora me diz, qual medo está te testando neste momento da vida? Você já parou para pensar que talvez ele esteja aí só para te mostrar o quanto você quer isso de verdade? Escreve nos comentários. Às vezes, reconhecer o medo já é o primeiro passo para vencê-lo. Agora você entendeu que o medo não é seu inimigo, ele é seu mensageiro. Ele aponta onde você precisa crescer. E se você ficar parado, é ele quem cresce. O medo se esconde atrás do perfeccionismo e te faz viver a vida dos outros. Mas no fim, ele é só um teste da sua vontade. E sabe o que tudo isso significa? Que se você tiver coragem de dar o primeiro passo, a vida que você sonha pode, sim, se tornar real. Mas tudo começa com uma decisão. Não deixar o medo vencer hoje. Se você ficou até aqui, isso já é um sinal claro de que você está pronto para mudar. Agora é com você. Se inscreve no canal, deixa o like para esse vídeo chegar em mais pessoas e segue o Sábio Pensador nas outras plataformas. Nos vemos no próximo vídeo.